Olá pessoas, aqui estou eu, professor Ronaldo Escola de Alfino Freire, para mais um vídeo. Dessa vez vamos dar continuidade ao assunto de trigonometria, beleza? Então vamos lá. Ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Nada mais é do que um círculo, obviamente, tá? No qual ele começa em 0 graus, o crescimento dele é para lá, tá? O giro dele é anti-horário, ele gira anti-horariamente, então 0 graus, aí aqui a gente tem o valor de 30 graus, o valor de 45 graus, o valor de 60 graus, obviamente que é o que a gente conhece, tá? Cada um deles nos dando um valor aqui, né? Aqui a gente vai ter um valor, aqui a gente vai ter outro valor e aqui a gente vai ter outro valor, tá? Assim, ele cresce dessa forma, ele passa por 90, 180, 270, no final bate em 360. Lembrando que esses pontos aqui é 1, aqui é menos 1, ele sempre está entre isso, menos 1 e aqui é 1, ok? Os valores numéricos são esses, entre menos 1 e 1, tanto para o x, tanto no eixo x quanto no eixo y. Lá na frente vocês vão ver, tanto no eixo de seno quanto no eixo de cosseno, mas tudo bem, vamos lá. A ideia é a seguinte: no primeiro, a gente é dividido, tá? O ciclo trigonométrico é dividido em quadrantes. Então você tem 4 quadrantes. Aí tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante 90 a 180, terceiro quadrante 180 a 270, quarto quadrante 270 a 360. Porém, acontece o seguinte: na maioria dos casos vocês vão ver isso aqui acontecer. O aparecimento do π, tá? O π, apesar de valer 3,14, né, quando a gente está fazendo contas e numericamente a gente usa 3,14 para representar o valor de π. Porém, quando a gente está em trigonometria, π equivale a 180 graus. Então, π é 180. Então, aqui eu tenho π. Ok? Aqui é π. Aqui a gente vai ter 2π, que é o final, que é quando você dá uma volta inteira, é 2π, que é 360, 2π. 270 é escrito como 3π sobre 2. E 90 é π sobre 2. Lembrando que cada um dos arcos conhecidos, que a gente sabe a numeração, como 30 graus, 45 graus e 60 graus, também podem ser escritos na forma de π. E as representações são π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Esses são 60 π sobre 3, 45 π sobre 4 e 30 π sobre 6, tá? Então, lembre-se disso. Às vezes não vai aparecer 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vai aparecer em forma de π. Da forma de π para voltar para o grau, a gente faz o que? Só é botar o 180 aqui. 180 dividido por 6, 30. 180 dividido por 4, 45. 180 dividido por 3, 60. É sempre assim, tá? No lugar do π você coloca. Para transformar, tá? Para transformar isso aqui nisso aqui, só é você... aí vocês têm que saber já quais são os valores. Mas aqui estão cada um deles para que vocês possam se ligar. Ou vocês sabem isso aqui, vocês vão fazer uma regra de 3, tipo assim, 180 graus equivale a π, aí 60 equivale a x. Aí você vai ter, no final você vai ter x igual a 60 π dividido por 180. Aí eu cancelo esse zero com esse zero. 18 dividido por 6 dá 3, é o que está aqui. E eu tiro do 6 vezes 1, π vezes 1, o próprio π. Aí ficaria assim, tá? Seria mais ou menos assim. Você usa uma regra de 3 e você acha qualquer ângulo em forma de radicais, tá? E aí você faz isso aqui e encontra ele em radianos, tá? Quando você usa o π, a gente está tratando em radianos. Quando a gente usa o graus, a gente usa o 180, todo mundo já sabe. É mais fácil até de fazer as coisas com graus, mas lembrem-se disso, beleza? E aí está o ciclo trigonométrico. Vamos para a próxima. A gente tem redução ao primeiro quadrante. Como funciona? Funciona da seguinte maneira: há ângulos como de 150 graus, há ângulos como de 210 graus, há ângulos como de 300 graus.
Cada um deles vai estar representado em um quadrante. Isso aqui está no segundo, isso aqui está no terceiro e isso aqui está no quarto. Professor, como o senhor sabe? Muito simples. Lembra da parte anterior? Ó, no segundo é entre 90 e 180. 150 está justamente aqui, então ele está no segundo. O terceiro é de 180 a 270. Então 210 ele está entre 180 e 270. E o quarto é de 710 até 270 a 360. E 300 já está justamente aqui, então está no quarto quadrante. Por isso, eu sei que isso aqui está no primeiro, isso aqui está no segundo, isso aqui está no terceiro. A redução funciona como? Vamos supor que eu chegue lá e diga assim, seno, tá? Eu diga seno de... Qual o valor do seno de 100 e... Deixa eu ver, 135. Qual o valor do seno de 135? Aí vocês vão olhar e dizer, nossa, 135, sei lá como é que eu acho. Aí você tem que o quê? Reduzir ao primeiro quadrante para eu saber onde é que, qual é a igualdade dele. Então como é que eu faço para reduzir esse valorzinho aqui? Para reduzir esse valor, eu venho assim. Toda vez que for do segundo para o primeiro, eu pego 180 e subtraio do ângulo, ou π menos x. Tá? Aí depende se tiver em radiano vai ser assim, em grau vai ser assim. Em média, só você transformar em grau e acha, fica mais fácil até do que você ficar trabalhando aqui. A não ser que você goste de trabalhar em radiano, e aí você trabalha aqui. Isso é direito é seu. Então vamos lá, eu tenho 150, então eu vou pegar 180 e subtrair de 150. 180 menos 150, isso aqui dá 30. Pronto, já achei. Quanto equivale 150 no primeiro quadrante? No primeiro quadrante ele está equivalente a 30. Então, o valor do seno cosseno de 30 é o mesmo valor que o cosseno de 150, tá? Não é exatamente o mesmo, porque vocês vão ver daqui a pouco uma coisinha que vai fazer com que isso seja um pouquinho diferente. Mas o valor em si, o número, é o mesmo, tá? 210. 210 vai ser 210 menos 180. 210 menos 180, isso aqui dá 30 também. Então aqui tem 30 graus. Pronto, tá aqui o 30. Ok? E o último, que é o terceiro quadrante. O terceiro quadrante tá errado aqui, que eu não botei certo. Tá errado aqui. Isso aqui não é 180 não, tá? Isso aqui não é 180, isso aqui é 360 graus. E isso aqui é 2π. É 360. Então 360 graus menos 300. 360 menos 300 vai dar 60 graus. Então o valor de 300 é justamente igual ao valor de 60 graus. Pronto, tá aqui. Agora eu tenho aqui seno de 135. Então como é que eu faço? Eu vou pegar esse 135 e vou fazer o mesmo. Ele está no segundo quadrante, né? Ele está entre 90 e 180. Então eu pego 180 e subtraio de 135. Fazendo essa conta eu vou encontrar 45 graus. Pronto. Então com isso o que acontece? Eu já sei que o seno de 135 é o mesmo seno que o seno de 45 graus. E o seno de 45, como a gente viu na aula passada, é igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto. Esse é o seno de 135. Beleza? Facinho. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui foi isso aqui, ó. Quando o ângulo passa de 360, tá? Se o ângulo passar de 360 graus, tipo, se eu der um ângulo de, vamos supor, 750 graus. Eu tenho um ângulo de 750 graus. Como eu sei onde ele parou no ciclo trigonométrico? Muito simples. Eu vou pegar 750 e vou dividir por 360. Tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Ó? Eu vou dividir, então eu vou multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 aqui é 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Pronto, 720. Quando eu faço isso, aqui eu tenho 0. Tá? Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 0. 30 graus. Pronto. Sobrou 30 graus. Preciso continuar a conta? Não, a ideia é parar aqui mesmo. Então eu tenho o seguinte, ó. Lembrando, para quem esqueceu, tá? A gente tem, ó, numerador tá aqui,
denominador é o 360, é isso. A gente tem o quociente, que é isso aqui, e a gente tem o resto, que é isso aqui, tá? Aqui é o resto e aqui é o quociente. São os dois que a gente tem que lembrar. O que acontece? O quociente indica a quantidade de voltas. Lembrando, é um ciclo. Então o que acontece? De tempos em tempos você dá uma volta inteira. Vai lá e volta. Tá? De tempos em tempos você vai dar uma volta inteira. Chega nesse ponto, você conta como se fosse uma volta. É igual uma corrida, tá? Você vai, passa pela linha de chegada, fez o quê? Uma volta. A mesma coisa. Aqui é a linha de partida e de chegada. Você começa aqui, passou aqui, uma volta. Então o que acontece? O quociente indica a quantidade de voltas. Aqui é a quantidade de voltas, tá? A quantidade de voltas dada. Então aqui no caso ele deu 2 voltas. Foram 2 voltas e parou no ângulo de 30 graus. Então ele deu 2 voltas, passou uma, depois 2, aí veio e parou aqui, no ângulo de 30 graus. Ele parou aqui em 30 graus. Ok? Foi isso que aconteceu, ele parou em 30 graus. Parando em 30 graus, aí o que é que acontece? Eu vou usar, quando eu for fazer o que? Seno, cosseno e tangente, eu vou usar o 30 graus, tá? É isso que eu vou usar o 30 graus. E sendo cosseno e tangente integral, todo mundo já conhece, muito fácil, só é resolver assim, beleza? É isso que acontece quando se passa de 360 graus, beleza? Então vamos lá, aí vem as ideias do porquê que eu falei que há uma diferença tipo aqui assim, pode acontecer do valor não ser exatamente o mesmo. O que acontece? No ciclo trigonométrico a gente tem as funções seno, cosseno e tangente representadas nele. Quando a gente representa nele, a gente tem o seguinte, ó. No seno ele é positivo na primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante, negativo no quarto quadrante. Se vocês pararem para prestar atenção, eu botei em linha vermelha. Essa linha vermelha indica a linha do seno, tá? Essa linha vermelha é a linha do seno. Então o seno nada mais é do que o y. Se você lembrar lá de plano cartesiano, o y nada mais é do que o seno. Então tudo que está acima do eixo x é positivo, tá? Aqui é positivo, positivo, acima desse eixo x, esse eixo preto. E tudo que está abaixo é negativo. Então tá aqui negativo aqui, negativo aqui. Tranquilão, tá? O cosseno funciona como se fosse o x. Aqui o x, tá? Você pega lá o x no plano cartesiano. O cosseno funciona aqui. Aqui é o cos. Aqui é meu cos, tá? O cosseno funciona como se fosse o x. E o que acontece com o x? Ele é positivo do lado direito e ele é negativo do lado esquerdo, onde tomando como base o eixo preto aqui, que é o eixo y ou o seno. Então, agora em trigonometria, você já sabe. O eixo y a gente vai chamar de seno, para ficar mais fácil. E o eixo x a gente vai chamar de cosseno, tá? É o eixo dos cossenos, beleza? Então, vamos lá. No cosseno a gente tem positivo no primeiro quadrante e positivo no quarto quadrante, como eu falei, lado direito. E do lado esquerdo ele é negativo no segundo e negativo no terceiro. Simples assim, beleza? Pronto. Já a tangente, como o próprio nome já diz, ele é tangente. Como é tangente ao ciclo trigonométrico, ele toca aqui no ciclo só, tá? Ele toca nesse ponto aqui no ciclo. É só essa reta aqui, ele é uma reta que passa aqui do lado do ciclo, tá? Ele não está dentro do ciclo como o seno e o cosseno, ele está por fora. O que acontece? Se vocês souberem o seno e o cosseno, se eu sei o cosseno e eu sei o seno, a tangente você tira de letra. Por quê? Nada mais é do que uma relação entre o seno e o cosseno. Falando em miúdos aqui, vamos lá. Ó, diretamente ele é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, positivo no terceiro, negativo no quarto. O que acontece que vocês podem decorar também? Ele é positivo nos quadrantes ímpares e ele é negativo nos quadrantes pares. Ponto. Você pode pensar assim também. Tangente é positiva nos quadrantes ímpares, negativa nos quadrantes pares. Ou, como eu falei, e até tranquilo de você representar, eu sei o cosseno, eu sei o seno. Para achar a tangente, basta fazer a relação. É simplesmente jogo de sinal. Positivo, primeiro quadrante, seno positivo, cosseno também é positivo. Positivo com positivo dá positivo. Segundo quadrante, seno é positivo, cosseno é negativo. Positivo com negativo dá negativo.
Terceiro quadrante, segundo quadrante é isso. Terceiro quadrante é negativo no cosseno, negativo no seno. Negativo com negativo dá positivo, então ele é positivo na tangente. E o quarto quadrante, ele é negativo no seno, positivo no cosseno, positivo com negativo dá justamente o negativo, tá? Então esse é a brincadeira das funções, do ciclo trigonométrico nas funções seno, cosseno e tangente, beleza? Então vamos lá, aí agora a gente tem umas relações fundamentais, tá, da trigonometria. Então vamos lá, primeiro, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa aqui é a principal, tá? Essa aqui é a principal. Não esqueçam ela. Essa é a principal. Botei em primeiro já para vocês saberem que ela é a principal. Mesmo a gente já tendo visto isso aqui, tá? A segunda a gente já viu anteriormente, mas eu botei ela em primeiro já para vocês lembrarem. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seja lá para onde você for, é isso aí. E isso que vai ser, tá? Então a gente tem seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação principal. Aí depois a gente tem uma relação que é da tangente. Tangente de x é igual a seno de x sobre o cosseno de x. Vocês podem calcular a tangente através do seno e o cosseno do ângulo. Dá no mesmo, tá? É a mesma coisa. Pronto, você não tem lá 30, 45 e 60? Se vocês olharem a tangente, é justamente essa relação aqui. Você vai pegar o seno, vamos pegar lá, só para lembrar, é tangente de 30. Ah, eu não sei quem é a tangente de 30 não, porque eu não lembro das tangentes, mas eu lembro dos senos e do cosseno. Então, o seno de 30 é 1/2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou fazer essa relação. Esse vezes esse vezes esse. O orelhão fica em cima, 2 vezes 1 é 2. E a orelhinha fica embaixo, 2 vezes raiz de 2. Então fica 2 vezes raiz de 3, querido. Raiz de 3. Cancela esse 2 com esse 2 aqui, dá 1, não é isso? Então a tangente de 30 graus vai ser igual a 1 sobre a raiz de 3. Pode ficar a raiz embaixo? Não. Então eu tenho que racionalizar. Então, racionalizando isso aqui, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, a tangente de 30 graus vai valer o quê? 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Pronto. Raiz de 3 sobre 3. Podem olhar lá que é justamente isso. Então, os ângulos de 30, 45 e 60, vocês podem muito bem calcular por aqui. Caso vocês não saibam a tangente, basta lembrar dessa relação e vocês conseguem achar facilmente cada um deles, beleza? Pronto. Agora a gente tem três coisinhas aqui, que é o cossecante, secante e cotangente. O que acontece com elas? Elas são justamente a inversa do seno, do cosseno e da cotangente. Lembrando que, apesar do nome, a inversa é diferente, tá? Então vamos lá. Cossecante parece o inverso do cosseno, mas não é, o inverso do seno. Cossecante, tá? É o inverso do seno, tá? E ela é válida para todo x que seja diferente disso aqui, tá? De capi, que significa que ele não topa nos eixos de nos eixos de 180 e 360. Basicamente 180 e 360 é inválido, por isso que é capi, tá? Se você botar 1 dá 180, se você botar 2 360 e assim sucessivamente, ok? Se você botar 0 dá 0, 0 está igual a 360, então vai ficar bem tranquilo. A secante é o inverso do cosseno, apesar de ser secante, parecer seno, mas é cosseno. Então o inverso do cosseno. E é válido, aí aqui a gente tem o π sobre 2 mais capi, beleza? Facinho. O que é que significa? Significa que é entre 90 e 180, tá? Ela não é válida nesses dois. E a cotangente, por último, é o inverso da tangente. É 1 sobre a tangente, tá? Aqui é 1 sobre a tangente de x. Mas quem é a tangente de x? Tangente de x não é seno sobre cosseno, então aqui está cosseno sobre o seno. Então é o inverso, então cosseno sobre o seno. Está aqui. E ela é válida igualzinho a cossecante. Beleza? Pronto. Essas são as três que podem aparecer, tipo secante, cossecante, mas só para vocês saberem o sinal de cada uma, tá aí. O sinal dela segue o sinal do seno, do cosseno e da tangente, normalmente, porque não muda. Então os sinais são os mesmos, então eu não preciso fazer aqui a mesma coisa, porque dá no mesmo, o sinal vai ser sempre o mesmo para cada um deles, tá?
Então, que fique bem claro. Terceiro, a gente tem aí o sexto e o sétimo, tá? Esses dois aqui são dados, tá? Esses dois aqui são dados da seguinte maneira. É nada mais, nada menos do que eu pegar a primeira e dividir cada uma delas por seno e por cosseno. Nessa primeira aqui, eu dividi ela por cosseno. Se eu dividir isso aqui tudo por cosseno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Nada mais é do que a tangente. Tá? Aí cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado nada mais é. Cosseno ao quadrado é secante, então dá secante ao quadrado. Pronto, tá aqui secante ao quadrado. Tá? A 7 é a mesma coisa, só que dividido pelo seno. Seno ao quadrado com seno ao quadrado vai dar 1, que é isso aqui. Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é a cotangente, que foi o que a gente viu aqui, tá? E 1 sobre o seno ao quadrado nada mais é do que a cossecante ao quadrado. É isso que aconteceu aqui. Então, tipo, a relação sempre saiu justamente da primeira. Então, o que é importante? A primeira. Tem que saber a primeira. A primeira é muito importante vocês saberem, que você consegue validar tudo. Essas aqui não são tão difíceis de cair, também é muito raro, não é de cair tanto assim não. Tá? Mas, se cair, vocês têm que saber só para não se enganarem no seno e no cosseno, você já sabe que são inversas. Então, a cossecante é a inversa do seno e a secante é a inversa do cosseno. A cotangente está na cara, que é a inversa da tangente. E a cotangente de x, como eu falei aqui em cima, pode ser escrita dessa forma e segue o mesmo padrão das outras, tá? Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos embora. Transformações. O que acontece? É o seguinte. A partir daqui, eu não preciso mais botar coisas relacionadas a 30, 45 e 60 graus diretamente. Eu posso simplesmente botar qualquer coisa a mais, a menos, e aí vocês vão achar, através desses ângulos, vocês acham o que vocês necessitam, mas vocês vão usar esses ângulos. Então é o seguinte, cosseno da soma e da diferença de dois arcos. Então, pegando dois arcos, cosseno de A mais cosseno de A mais B, tá? Então vai ser cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais o seno de A e o seno de B, tá? Seno da soma e da diferença de dois arcos. Seno de A mais B vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. O seno de A menos B, seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. O que é que dá para reparar? É o seguinte, no cosseno o sinal é invertido. Tá? No cosseno, sinal invertido. No seno, o sinal é igual. Essa é a primeira coisinha que vocês têm que, para vocês não se perderem, tá? O sinal é igual. No cosseno, a gente trabalha logo dois cossenos e depois os dois senos. No seno é tumultuado, então é seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A, entendeu? Então eles estão misturados, seno e cosseno misturados. No cosseno é tudo junto, então é cosseno primeiro, dois cossenos, depois os dois senos, tá? Pronto. E a tangente são dois casos à parte, tangente A mais B é a tangente A mais tangente B dividido por 1 menos a tangente A menos a tangente B. E a tangente de menos A sobre B, pode olhar que os sinais aqui invertem, então aqui está positivo, aqui fica negativo, e aqui é positivo. Então a parte de baixo segue o mesmo valor, o mesmo sinal, a parte de cima inverte, aqui é a mesma coisa, segue o mesmo valor, o mesmo sinal, e a parte de baixo a gente inverte, beleza? Então tangente A menos tangente B, 1 mais tangente A menos a tangente de, mais a tangente de, vezes a tangente B, não. Beleza? Pronto. Aí a gente tem, por fim, multiplicação de arcos, tá? Então a gente tem o famoso arco duplo. Então a gente tem cosseno. O cosseno a gente tem cosseno de 2A. O que acontece com isso aqui? Isso aqui nada mais é do que essas fórmulas, todas elas aqui. Só que aqui ao invés de ter aqui ao invés de ter A e B, teria A mais B ou B mais B. Então ficaria 2AB. Então aqui seria isso aqui, ó, cosseno de A mais A. O cosseno de A mais A é a mesma coisa que o cosseno de 2A. Não é isso? Colocando o A aqui, eu tenho cosseno de A vezes cosseno de A dá cosseno
ao quadrado de A, menos seno de A vezes o seno de A dá seno ao quadrado de A. Podem olhar lá que a fórmula é justamente essa aqui, é cosseno ao quadrado de A, seno ao quadrado de A. Após isso aqui, a gente tem umas brincadeiras que a gente pode fazer, que é essa aqui e essa aqui. Tudo isso baseado aonde? Baseado justamente na primeira relação. Tá? Olhando essa primeira relação, se eu passar o cosseno para cá, eu tenho seno ao quadrado igual 1 menos o cosseno ao quadrado de A. E aí você acha essa segunda relação aqui. E se a gente quiser, a gente pode achar essa também. Tá? É só ir brincando com os fatos. O seno de 2A, se botar o 2 aqui, é 2A. O seno de 2A é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Pronto. Fácil, fácil. Se vocês olharem, você vai ter seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. Seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A, dá 2 seno de A, cosseno de A. Pronto. Facinho, facinho. Mesma coisa. E a tangente é a mesma coisa. Então, o que acontece? Precisa saber os dois? Não. Se vocês souberem isso aqui, vocês conseguem encontrar essas formulazinhas daqui, tá? Então, o principal é isso aqui, adição e subtração. Beleza? Tranquilinho, né? Com isso a gente tem, para encerrar, dois exemplos básicos. A gente tem o cosseno de 150. Não, cosseno de 105. Cosseno de 105. Cosseno de 105 é a mesma coisa que o cosseno de 45 mais o cosseno de 60. Não é isso? 60 mais 45, 105. Pronto. Já achei isso aqui. Mas quem é o cosseno da soma? O cosseno da soma nada mais é do que o cosseno de 45 graus vezes o cosseno de 60 graus menos, né? Porque no cosseno é invertido, então menos seno de 45 vezes o seno de 60. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 60, 1 sobre 2. Menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Feito isso, você vai fazer a conta. Então eu tenho 2 vezes 2 dá 4. Aqui vai ficar 4. Raiz de 2 vezes 1 dá a própria raiz de 2. Menos. Raiz de 2 vezes a raiz de 3. A gente pode botar a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Dividido 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai me dar. Botando raiz de 2 em evidência, eu vou ter a própria raiz de 2. Vezes em evidência. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Menos. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 2 dá raiz de 3. Dividido por... O MVC de 4 em 4 é o próprio 4. Pronto. Tudo isso dividido por 4. Pronto. Tá aqui. Ou vocês poderiam ter feito essa multiplicação. Então ficaria raiz de 2 menos a raiz de 6, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raízes iguais. Conserva a raiz, multiplica, né? Os radicandos, e aí a gente tem raiz de 6 dividido por 4. Aqui, bonitinho para nós, tá? Tranquilinho. Essa aqui é a letra A. Na letra B, a gente tem o seno de 15. O seno de 15 é a mesma coisa que o seno de... seno de 15 vai ser a mesma coisa que o seno de 30. De 30 não, de 45 menos 30. 45 menos 30 a gente tem 15. Então 45 menos 30. E quem é o seno? O seno da subtração é seno do primeiro, 45, seno, vezes o cosseno do segundo, menos o cosseno do segundo, o cosseno do primeiro, na real, 45 graus, vezes o seno do segundo, 30 graus. Pronto. Aí aqui eu vou ter seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2.
menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é 1 meio. Pronto. Fazendo essa conta, eu tenho raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3, tá vendo? Vai dar quase o mesmo resultado. O que é que vai mudar aqui? A diferença desse para esse? Justamente o sinal de menos onde ele vai estar empregado. Aqui ele vai estar assim, ó. Vai dar raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 4. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4, então eu já vou botar direto, tá? Aí raiz de 2 vezes 1 dá a própria raiz de 2, tá vendo? O que muda é só a posição dos números e os valores. Aqui é raiz de 6 sobre menos raiz de 2 dividido por 4. Aqui é raiz de 2 menos raiz de 6 dividido por 4. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima videoaula. Beleza? Valeu, falou!